Olá, seja bem-vindo. É com muita alegria que iniciamos hoje uma série de encontros para cobrir os guias práticos de emissão de títulos verdes. Recém-lançados e já disponíveis para download, esses guias foram elaborados para dar mais clareza e orientação para você que já pensou em emitir um título verde. Os 6 setores cobertos por essa primeira leva de guias práticos são agricultura, pecuária, floresta, bioenergia, transporte e energia solar. Para ter acesso a esses guias, basta acessar o nosso site www.climatebonds.net. E quando a gente fala de boas práticas de mercado, nada melhor que falar com quem entende do assunto na prática. Então, aqui conosco, para esse episódio, nós convidamos pessoas que já emitiram e estruturaram títulos de dívida certificados com base no critério de agricultura da Climate Bonds Initiative. Então, sejam muito bem-vindos, Thiago Brasil, CFO da Produzindo Certo, e Paula Peirão, VP de ESG da Vert. Muito bom ter vocês aqui. Obrigado, Mariana. Obrigado pela oportunidade de estar falando um pouquinho aqui da nossa experiência. Muito obrigada. Obrigada a vocês, gente. Muito, muito bom estar aqui começando, né, dando esse pontapé inicial a essa série de encontros. Vamos começar falando aqui da Produzindo Certo, né? Em março de 2021, vocês emitiram um CRA de 63 milhões de reais, que foi um CRA inovador. Por que ele foi inovador, Thiago? Ele foi inovador porque, na verdade, foi o primeiro CRA pulverizado, né, emitido com uma certificação Green Bond, né, do mundo. Né? No caso, a gente está falando de uma operação que foi realizada, né, com 7 produtores, tá? Repleta de compromissos, né, e obrigações voltadas justamente para o engajamento desses produtores em relação à emissão, uma produção, né, de baixo carbono e também de iniciativas visando toda uma resiliência em relação a questões de mudanças climáticas, né, coisas bem alinhadas com todo esse processo, né, de melhoria, de transformação socioambiental. E vocês já estão há 17 anos no mercado, se eu não me engano, né? Exato. E o que motivou vocês a buscarem essa certificação? Qual é o diferencial? Mariana, hoje, a Produzindo Certo, ela é uma agtech, tá? Especializada no desenvolvimento de cadeias sustentáveis, né, para a agricultura. Só que, além disso, né, a Produzindo Certo ela tem como objetivo se tornar um hub de oportunidades verdes para todos os produtores, né, da plataforma. Dentro esse objetivo, a gente entende que são necessários vários esforços e a Produzindo Certo ela está sempre, né, buscando alternativas que realmente visem levar reconhecimento, né, para os produtores que já têm um engajamento, já têm um comprometimento com essas práticas, né, socioambientais e também oportunidades que visem justamente fomentar, né, incentivar que produtores passem a adotar, né, se importar mais com a sua performance socioambiental. A título de exemplo, a Produzindo Certo ela tem se engajado bastante, né, através de contatos e parcerias com empresas, buscando, né, que algumas empresas venham a oferecer prêmios, né, em relação ao produto comercializado, por, né, ser um produto sustentável, por ser um produto certificado, em contrapartida a um produto que eventualmente seja um produto convencional ou que não tenha, né, toda essa preocupação com essa questão de baixa emissão de carbono. Tá? E aí, quando a gente olha dentro, né, desse contexto, a Produzindo Certo entende também que o crédito é uma das principais variáveis, né, um dos principais insumos para o produtor agrícola no Brasil. Né? Ele é essencial, né, seja através até de capital próprio, ou seja através de outras fontes, ele é um pré-requisito para que o produtor continue produzindo. E aí é importante lembrar o seguinte, quando a gente olha dentro, né, do universo brasileiro, da realidade brasileira, o custo do crédito ele é muito alto. Então, assim, hoje, quando a gente olha historicamente, né, as alternativas que existem para financiamento dessa produção, a gente está falando, né, do Plano Safra, que é um dinheiro subsidiado, mas que também existe um limite, né, que o produtor acaba conseguindo alcançar e tomar ali dentro desse recurso. As próprias tradings, as próprias revendas, né, o próprio capital próprio, como eu comentei, e os bancos tradicionais.
Mais recentemente, né, assim, o mercado financeiro acabou, vamos falar assim, olhando, né, agora o agro e percebendo a relevância, né, talvez que ele já tinha, mas agora talvez com mais clareza, né, e reconhecendo todo o trabalho bem feito que os produtores, né, vinham fazendo ao longo, né, dos últimos anos, ao longo de todos os tempos. E isso possibilitou, né, que novas operações começassem a surgir, né, que desenvolvesse realmente o apetite, né, do mercado financeiro em termos de financiar aquele produtor, eventualmente até eliminando, vamos falar assim, potenciais intermediários, né, já indo direto entre o tomador e o investidor. E dentro dessa estrutura, através do trabalho que a Produzindo Certo desenvolve, hoje, só para te dar uma referência, assim, a gente está falando de mais de 5.500 propriedades hoje dentro da plataforma. A gente já identificou, né, cerca de mais ou menos de R$ 1 bilhão em investimentos, melhorias, né, que são necessárias tanto para cumprir com exigências legais, quanto com melhores práticas, né, voltadas a essa questão de redução de carbono. E aí, quando a gente pensa, né, nesse universo, nessa possibilidade, a Produzindo Certo tem sempre buscado e realmente está buscando se engajar no intuito de levar oportunidades que ofereçam, né, eventualmente condições melhores para o produtor nesse intuito de permitir que, além de produzir, né, de maneira, vamos falar assim, que ele consiga produzir, né, o que ele se propõe a fazer, ele também possa se adequar e realizar todo esse investimento que ele precisa, né? Hoje, se a gente for pensar em termos de produção, né, isso já é associado a um custo. A gente tem, né, um custo que hoje é um custo adicional para poder fazer essas mudanças, embora a gente entenda, né, que isso seja a médio e longo prazo um investimento, né, considerando que a gente vai ter um retorno, né, até mesmo financeiro, pensando, né, em economias que poderiam vir, de até prevenções de riscos futuros, né? Isso hoje ainda é como se diz assim, um entrave, exatamente, um custo, né? Um desembolso ali num primeiro momento. E aí, quando a gente pensa, né, numa certificação CBI, o que a gente estava buscando de fato? A gente estava buscando justamente, né, apoiar, né, na relevância que a CBI, que essa certificação ela traz, no reconhecimento, né, integridade que ela tem, justamente no sentido de que os investidores eles se sintam confiantes a investir no agro. Uhum. Né? Hoje existe, acho que até vamos falar assim, né, pelo pouco tempo, vamos falar assim, que o mercado, né, passou a olhar, vamos falar assim, de uma forma mais ampla para o agro, existe uma assimetria de informações muito grande. Sim. Então, existe ainda aquela desconfiança. Quando a gente fala nessa parte de ambiental, isso ainda é pior, né? Vamos falar assim, ainda existe uma zona cinzenta muito grande. É muito complicado você falar e pensar em termos de quantificar, precificar riscos, os impactos. A gente ainda está engatinhando, né? Vamos falar assim, nesse quesito. E aí, tanto, né, o protocolo Produzindo Certo, quanto, né, o protocolo da CBI, ele tenta solucionar isso, trazendo de com base na ciência, né? Exato, com base na ciência, métricas claras, procedimentos claros, objetivos claros. Então, assim, isso dá uma segurança, uma transparência muito grande. E aí, né, considerando todo esse contexto que eu comentei, de tentar buscar oportunidades, né, que realmente beneficiem aquele produtor que está produzindo certo, que está buscando melhorar nesse sentido, a CBI certamente é um grande diferencial, né, assim, pelo reconhecimento que tem, inclusive lá fora, quando a gente olha, e inclusive, né, vamos falar assim, apoia, né, que o investidor lá fora enxergue o agro brasileiro de uma outra maneira, né, e isso beneficia o produtor, né, assim, realmente em termos de taxas mais baratas, em termos de condições melhores eventualmente para a captação de recursos, ou seja, né, numa garantia, prazo, enfim. Então, o nosso objetivo era justamente esse, né, passar essa transparência, essa garantia de que realmente existe um compromisso sério e um engajamento do produtor através de métricas que podem ser verificadas. Exatamente. Né? Não, e é muito interessante porque vocês foram inovadores no CRA pulverizado e a gente tem aqui a Paula, que pela Vert também foi inovadora porque a Vert emitiu o primeiro CRA da vida no Brasil. Então, conta pra gente um pouquinho, Paulo, qual é, enfim, a história da Vert e qual é o papel do estruturador? O que é isso? Claro. Bom, obrigada. Olha, eu acho que um ponto super importante da Vert é trazer exatamente esse novo, essa inovação, e com isso vem muitos desafios. Mas as 3 sócias fundadoras da Vert,
elas mesmo antes de criar a Vert, elas foram responsáveis por criar e estruturar o primeiro CRA aqui no Brasil. E na época, assim, eu converso muito com elas sempre falam, nossa, na época todo mundo falava pra gente, nossa, mas o que é isso? Isso é muito difícil, para o investidor era muito difícil entender, são estruturas, dívida estruturada já por si só algo um pouco diferente, mas a Vert nasceu exatamente dessa ideia dessas 3 sócias em querer democratizar o acesso ao mercado de capitais e realmente trazer o novo. Então, a Vert nasceu em 2016, hoje a gente já fez mais de 200 operações, a gente tem mais de 40 bi emitido, mais de metade disso em agronegócio, então assim, a gente nasceu do agro mesmo, e agro é algo assim, não só pela economia, mas realmente, de fato, é um setor super importante. E o próprio ESG, né, aquelas palavrinhas que estão na moda agora, todo mundo fala, ambiental, social e governança, nasceu muito no DNA das sócias, e com isso eu me junto esse ano a elas para realmente focar em a gente tentar criar mais inovação. Então, agora, qual que é essa próxima inovação e esse novo? É essa transição tão necessária para uma agricultura mais sustentável, uma agricultura resiliente, uma agricultura que mitigue os efeitos das mudanças climáticas e se adaptem também. Então, a gente tem trabalhado muito para tentar fazer chegar esse tipo de estrutura financeira para o mercado de capitais e mais conectar com a ponta do produtor, que eu acho que esse é o maior desafio, sem sombra de dúvida. É bem mais fácil você fazer uma estrutura corporativa onde a empresa que está captando essa dívida, ela já tem um track record, ela já é conhecida, então ela já tem uma estrutura de risco muito mais conhecida para o mercado de capitais e para o investidor. Outra coisa de fato, você tentar acessar a ponta e tentar fazer mecanismos de dívida que acessem, cheguem para o produtor lá na ponta. Sim. Mas com isso, realmente, de fato, é um desafio muito grande, porque eu acho que, como o próprio Thiago falou que ele teve isso na pele, é custoso, é oneroso. Você precisa passar por um processo, primeiro, educacional das 2 pontas, para o lado do produtor e para o lado do investidor, que também está entendendo o que é essa tal agricultura sustentável, o que é essa transição. Então, eu diria que, assim, uma grande inovação no setor como um todo, não só a gente, mas a agricultura, o CBI, é realmente trazer as ferramentas e tentar padronizar o máximo possível esse conhecimento, as metodologias, as ferramentas, para facilitar a vida não só do produtor, mas para o investidor entender e conseguir fazer uma comparação, ter a transparência de conseguir, de fato, ver o que está acontecendo, e a gente, que é o intermediário do lado do estruturador, conseguir utilizar essas ferramentas e ajudar o produtor a conseguir capturar todas essas informações, esses indicadores, e, de fato, conseguir passar isso. Então, o estruturador, ele faz muito esse meio de campo, né? A gente tenta ajudar a capturar todas essas informações, estruturar isso e passar para o investidor, dando conforto suficiente que é necessário para conseguir, de fato, capturar e estruturar e sair uma dívida com sucesso, um caso com sucesso, como foi o de vocês. E é muito importante que a gente consiga isso, porque o financiamento tradicional não dá conta mais. Né? Não dá conta do potencial. A gente lançou há alguns anos um roadmap de potencial, e a gente está falando de 692 bilhões de reais até 2030 de potencial de emissão verde no agro brasileiro. Então, é um mundo de potencial. Então, a gente falou aqui do custo oneroso. Vocês acham que é mais o custo oneroso do que a conscientização do produtor, do conhecimento dele, da visão dele de que não é só a questão, vamos dizer assim, o meio ambiente pelo meio ambiente, mas é uma oportunidade de negócio, de acessar um mercado que está aí, que tem investidor procurando isso, que o Brasil tem todo esse potencial. Vocês acham que é uma questão mais de melhorar esse custo da operação, ou tem esse trabalho também que a gente tem de fazer, de mostrar o que quais são os benefícios, mesmo que a longo prazo? O que você acha, Paulo?
Olha, eu acho que é um pouco de tudo, né? Então, de fato, tem toda essa parte super importante que o CBI faz um papel sensacional e muito relevante em fazer uma questão toda educacional, e não só do produtor, do investidor também. Uhum. Em compreender, em padronizar, em entender. Mas, de fato, a questão do custo de uma estruturação e as taxas que vão para o produtor é um ponto super importante. Porque o que acontece? Com um custo muito oneroso, e aí eu digo o custo da taxa e o custo também de pessoal, de capturar as informações, de monitoramento, de conseguir a certificação, você tem hoje em dia um investimento a ser feito. E hoje em dia, principalmente aqui no Brasil, a gente ainda são raros os casos que a gente viu de emissões verdes já saindo com um greenium, né? Que Sim. é aquele prêmio, O prêmio. para uma emissão verde. Enfim, a gente entende que também isso é um processo, você precisa começar a criar track record, casos de sucesso, e com o tempo isso deve aparecer mais. Porém, a verdade é que hoje, como isso não ocorre, pensando especificamente em agro e em estruturas mais pulverizadas, o risco cai muito no produtor. Não está caindo, não está sendo feita uma divisão tão grande desse risco. E com isso fica mais oneroso de fato e faz a discussão ser um convencimento do porquê que eu devo fazer e não porquê que eu não devo fazer. É mais difícil, é oneroso. Então, a gente entende que um caminho super importante de fato, ter mais casos de sucesso e criar esse track record para que o investidor se sinta mais confortável, consiga mensurar esse risco de uma forma melhor, para que, então, tenha um equilíbrio melhor nesses riscos. Porque se fica tudo de um lado, fica difícil e muito custoso e muito oneroso. A gente vive isso na pele, no dia a dia, tanto falando com a contraparte do emissor, que vê o quão oneroso é para conseguir fazer todo esse processo, mesmo sendo, obviamente, assim, todo mundo faz a conta e põe na ponta do lápis. Fazer transição para agricultura sustentável é mais produtivo, mas tem um investimento a ser feito. Uhum. E, por um outro lado, o investidor, principalmente o investidor local, já entende que isso é super importante, mas a gente ainda é infante, né? Enfim, se você pensar em green bonds, há 5 anos atrás, a gente estava conversando sobre isso. Ninguém sabia o que era, você tinha que explicar. Então, tudo que é novo tem uma percepção de risco maior. Então, eu acho que o papel que a gente tem aqui é exatamente criando esses casos para diminuir essa percepção de risco e, de fato, fazer isso ser menos oneroso para a ponta. E, Thiago, e o CRA, por exemplo, nessa questão do CRA pulverizado, houve uma discussão do tipo, vamos fazer um CRA normal, vamos fazer um CRA verde? Por que vocês foram para o verde? Na verdade, o CRA verde, eu acho que ele foi uma ideia muito assim, disruptiva mesmo, né? No sentido de, como a Paula bem colocou, né? Assim, a ideia de você fazer alguma coisa era uma ideia que já estava, né, sendo discutida há bastante tempo. A gente teve a felicidade e a oportunidade de implementar ela, mas é igual ela bem colocou, né? Precisava, em algum momento, startar o processo, né? A gente precisa criar realmente esse track record para poder, enfim, colher os frutos e solidificar isso como um instrumento que realmente existe. Eu acho que muito em linha, né, acho que ela foi muito, como diz, assertiva aqui, em falar que eu acho que existe todo um custo de aprendizado e de equalizar, né, essa divisão de riscos, porque assim, hoje, o produtor, primeiro, né, ele tem que entender que ele está fazendo um investimento que os benefícios ele não colhe hoje, ele vai colher lá na frente. E, de certa maneira, o investidor ele também tem que entender que ele precisa incentivar, né, aquele produtor a fazer isso. Então, isso tem que ser revertido talvez em um benefício de curto prazo, né? Seja como redução de taxa ou seja com melhoria da estrutura como um todo. E para o produtor a gente ainda tem que pensar de uma outra maneira, que é o seguinte: uma operação verde, ela traz todo um arcabouço de restrições, de exigências que são muito significativas, né? E realmente representam um custo para ele. Um produtor, por exemplo, né, entrando dentro da ótica do que foi a nossa operação agora, um produtor, para ser elegível, né, primeiro, não poderia ter desmatado desde 2010. E durante o prazo da operação, durante os 3 anos, ele não poder praticar nenhum desmatamento, mesmo que legal,
isso representa para ele não só, né, assim, só um custo já direto, que seria a perda que ele tem, né, por estar produzindo dentro daquela área que eventualmente ele poderia ter desmatado Sim. legalmente, e além, né, assim, às vezes eventualmente até uma perda patrimonial, porque a gente sabe que hoje a terra, né, ela vale pelo que ela produz. Então, no final do dia, ele está tendo realmente até uma perda de evolução patrimonial, considerando que aquela terra poderia valorizar. Então, isso tudo tem que ser, de fato, colocado na balança, né, para que exista esse bom senso e essa educação de ambas as partes, né? Né, e eu fico curiosa para saber, por exemplo, depois da emissão, né? Porque a gente às vezes fala tanto, não, vai emitir, vai emitir, vai emitir. Passou, né? Teve a emissão. Como é o que você escuta, por exemplo, desses produtores que foram beneficiários? Foram 17, né? Ou 7. Isso. 7 produtores do Cerrado. O que você escuta deles? Essa primeira operação, ela teve, como diz, obviamente que existe todo um processo de convencimento, esse processo educacional, né, que a gente comentou agora, e que os produtores entendem que não é um benefício que eles vão estar colhendo agora, né? Então, realmente é uma coisa mais de médio e longo prazo. Mas isso, eles já estão, né, entendendo, já estão visualizando isso, e teve também o benefício em relação à questão da própria estrutura da operação, né? Considerando taxa prefixada, considerando o custo da operação, considerando as condições de pagamento. Então, foi justamente, né, esse objetivo de tentar equilibrar os pratos, né? No sentido de que os investidores têm que entender, né, obviamente, o lado do produtor, todas as restrições que ele está passando, que ele está tendo que abrir mão num primeiro momento, e o produtor, obviamente, né, entendendo aquele engajamento que ele precisa ter para corresponder àqueles benefícios que ele tá tendo, né? Então, assim, a percepção foi muito positiva, né, nesse sentido, né? Tanto que a gente, como se diz, está trabalhando com viés de colocar outras operações, né, semelhantes. Então a gente está também, vamos falar assim, buscando, né, cada vez mais operações onde a gente possa trazer esse arcabouço. Tá? Mas né, o feedback de todos é bem positivo. É isso que a gente gosta de ouvir. E, Paula, quais são as perspectivas aí do lado da Vert? O que a gente... Eu sei que não pode falar muita coisa, mas alguma perspectiva boa, positiva, otimista do mercado? Sim, eu acho que com certeza o ESG, na nossa visão, quer dizer, eu acho que estamos vendo isso por vários lugares do mercado, mas ele veio para ficar. Então, eu acho que quem se preparar para isso, primeiro, com certeza, embora hoje não tenha uma melhoria de taxa e é um investimento, com certeza é o futuro. Então, se preparando agora, ele conseguirá cada vez mais capturar essa demanda no futuro. Pensando no agro e na transição para a agricultura sustentável, se você mesmo falou dos 619 bilhões, a gente entende que só no Cerrado e na Amazônia, a gente faz parte de uma iniciativa chamada IFEC, que é Inovação Financeira para a Amazônia, Cerrado e Chaco, uma iniciativa que foi lançada na COP no ano passado, com a TNC, Fórum Econômico Mundial e UNEP. A ideia ali é criar produtos inovadores para a agricultura sustentável, livre de desmatamento, nesses biomas. Só nesses biomas, só para a melhoria de soja, expansão em áreas degradadas, melhorias, intensificação de pecuária, sistemas integrados, agricultura regenerativa. Esse mundo, ele tem uma oportunidade gigantesca. Então, assim, todas as modelagens que a gente tem feito mostram um potencial absurdo. Então, assim, um piloto que a gente está trabalhando agora é um piloto de quase 1 bi. Então, é uma coisa, realmente, os números falam por si só. Muito grande, né? Então, realmente, eu acho que tem um potencial gigante. O Brasil, ele tem a maior biodiversidade do mundo. A gente é uma potência agrícola. A gente consegue produzir mais sem necessidade de abrir mais terra. A gente realmente tem, assim, uma joia na nossa mão. Então, esse setor eu vejo como assim, uma grande oportunidade. Eu acho que é um pouco do que o Thiago falou. É disruptivo fazer o primeiro passo. Então, assim, os desafios que a gente tem hoje no nosso dia a dia ao estruturar esses pilotos, essas operações que a gente está trabalhando, é exatamente você conseguir juntar um investidor que já está com esse viés, que ele entende que Sim. ele também vai ter que ser disruptivo e inovador, junto com a ponta que já entendeu e já capturou que isso também tem como ganhar dinheiro e é o futuro,
e conectar essas duas pontas. Porque, no fim, a gente, aqui como estruturadora, a gente é só um maestro, né, que vai conectando. Mas, de fato, precisa ter os primeiros casos. Então, acho que o meu desafio do dia a dia é realmente conseguir fazer isso sair do papel. Mas casos como o seu, eu acho que é o que mais ajuda, porque aí a gente consegue mostrar, tá vendo? Isso é um caso de sucesso. Isso não é teoria, isso não é todos os estudos dos anos que a gente vai colocando no papel e faz uma modelagem. Está acontecendo. E olha a vida do produtor, olha a receita, olha o impacto ambiental. Acho que mostrar isso também, o impacto agora que já aconteceu, Com certeza. vai ser super importante para a gente poder falar, olha, está acontecendo já, porque tem casos já. Isso. Então, eu acho que esse é o caminho. É a gente ficar mostrando e criando essas novas disrupções que daqui a pouco vai virar business as usual. Isso. E eu acho que é o nosso papel na CBI também, e de todos nós, né, dos nossos times de comunicação, fazer o follow-up dessas emissões, né? Então, a gente tem que fazer o barulho da emissão, mas depois a gente tem que acompanhar o que né, valeu a pena? Você se arrepende ou não? Vai ter outra. Porque isso aí mostra o quê? Que deu certo, né? Então, bom, a gente poderia ficar aqui o dia inteiro conversando sobre isso, porque o assunto é do tamanho do agro brasileiro, é enorme, mas a gente tem um tempo limitado. Eu queria agradecer a presença de vocês nesse primeiro episódio, né, da nossa série de encontros aqui sobre os guias práticos, guias que já estão disponíveis para download no site da CBI, www.climatebonds.net. Continue você acompanhando também toda a nossa série de podcasts e também nas nossas mídias sociais, todas as novidades, as novas emissões, os novos critérios, nosso projeto de transição. Continue com a gente. Muito obrigada pela audiência e até a próxima.